sentada ali a minha esposa, a Márcia. Vocês viram, irmãos, que ela é bem baixinha, né? Então, irmãos, ore por mim. Amém, irmãos? Quem tem mulher baixinha sabe o que eu estou falando. Não é fácil não, irmãos. Lá em casa eu aprendi um dizer, irmãos, que é melhor eu ter razão, é melhor não ter razão, mas é melhor eu ser feliz. Não é verdade, irmãos? Porque, aí, tá vendo? Eu vi até um glória a Deus ali agora. Não é verdade, Júnior? É melhor ser feliz. Ter razão não adianta não, irmãos. Amém? Os irmãos creem em milagre, irmãos? Quantos aqui nessa noite creem em milagre? Então, se os irmãos creem em milagre, preste bem atenção, irmãos. Eu e a minha esposa, e o pastor Uziel sabe disso, a pastora Dana sabe disso, nós oramos por algum período para que a Márcia ficasse grávida e que nós tivéssemos uma graça, uma honra de ter um filho e de ter uma criança. É um sonho de todo casal. Eu sou casado com a Márcia já há 13 anos, e nós sempre orando. E às vezes Deus nos levava para ministrar fora, ministrar aqui mesmo na igreja. E Deus usava a nossa vida para que outras pessoas fossem abençoadas, até que mulheres realmente ficavam grávidas através de nós orarmos. E a minha esposa um dia me questionou: mas amor, você ora tanto, toda mulher fica grávida, eu não fico. Eu falei: amor, Abraão teve filho com 100 anos. Aí ela falou assim: mas eu não quero ser Sara, né? Ela estava igual Ana, meu irmão, você não imagine como que era. E nós oramos sempre a Deus, pedindo para o Senhor. Nós chegamos ali na cidade de Ponta Grossa, procuramos um dos melhores médicos, que é o Dr. Carlos Batista, e nós iniciamos um tratamento com ela, fizemos a assinação em vida. E qual foi a notícia, irmão, depois do tratamento? Qual foi a notícia, irmãos? Hã? Não, irmãos, ela não estava grávida. Infelizmente, o exame deu negativo. Porque aí a minha esposa orando, falou: amor, vamos esquecer disso por enquanto, vamos aguardar. Quando eu falei assim, vamos aguardar e vamos deixar na mão do Senhor, aí Deus falou assim: então agora eu vou agir. Agora eu faço do meu jeito. É assim, meu filho? Você não vai mais buscar médico? Eu falei: não, então agora eu vou agir, porque o milagre vai ser grande. E aí, um certo dia, minha esposa começou a ficar enjoada, e eu louquinho para ela que fizesse o exame. Mulher enjoada, meu irmão. Eu só orei para ela não enjoar de mim. Aí ia ser prova, né, irmãos? Você viu que a Márcia ria à toa. Sabe por quê? Porque ela olha para mim e fala que a bênção foi muito grande, irmãos. Fala: meu Deus, que bênção. E aí, meus queridos, ela pediu o exame, eu peguei o exame cedinho, à noite na farmácia, cedinho fez o exame. Eu preciso sair bem cedo de casa para uma reunião. E a Márcia ficou, e depois ela mandou um WhatsApp, que agora tem um WhatsApp agora, né, irmãos? Economiza bastante. E aí, ela mandou, eu estava na reunião de diretoria, irmãos, ela mandou assim, ó: deu positivo, eu queria dar um glória a Deus, olhei para todos os diretores, não podia dar glória a Deus, eu dentro de mim, aleluia, Jesus. Aí mesmo assim, fizemos exame beta, deu positivo de novo, e ainda não divulgamos, irmãos, né? E aí fizemos uma ultrassonografia vaginal, deu realmente que ela estava grávida, o coração do menino já estava parecendo uma escola de samba, meu irmão. E aí levamos lá no médico, no Dr. Carlos, o Dr. Carlos pegou o exame, olhou, e aí quando a Márcia foi trocar de roupa, ele falou assim, Rio, não acredito que ela está grávida. Eu falei: também não, doutor, mas meu Deus, ele é poderoso e ainda faz milagre. E está aí, meu irmão, grávida de 5 meses, do Lucas Eduardo. Então acredite ainda que Deus faz milagre. Amém? Creia que Deus ainda faz milagre. E Deus, Ele é fiel para fazer milagre também aqui nessa noite. Se tem algumas irmãs querendo ficar grávidas, nós vamos orar aqui nessa noite, viu, pastor? Quer crescer e multiplicai-vos. O Júnior falou: quero mais uma. É isso, Júnior? Não? Irmãos, abra as vossas Bíblias lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11 e no versículo 1 ao 3. Irmãos, em João é muito fácil encontrar o Evangelho de João, fica entre Gênesis e Apocalipse. Ô, pastor Rildo, que bênção, que você me ajudou demais aí, hein? Então, e é perigoso a gente falar hoje, né, pastor Isiel, procure na Bíblia, que hoje acesse a sua Bíblia, né, que muitos irmãos vêm com computador aí, ajuda um pouquinho. Livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 1. Fica entre Gênesis e Apocalipse, vou dar outra dica para os irmãos, fica lá no Novo Testamento, e é o 4º livro do Novo Testamento. Ajudou bastante já, né? Mas eu quero ficar bem ágil, pastor Rildo, na Bíblia. Escola Bíblica Dominical, irmãos. Você fica ágil na Bíblia e fica bem afiado.
Ou se não, vem de terça-feira na escola aqui, que eu sei que o pastor Uziel é um ótimo professor, e aqui tem ótimo professor, ótimas professoras aqui, que você vai ser abençoado. Aprendi demais aqui, irmãos. Aprenda isso. Aprendi muito aqui nessa igreja. Os irmãos não acreditam o quanto que eu aprendi aqui. Amém? Quem encontrou, diga assim: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, eu também não achei não, pastor, mas eu vou morar no céu. Amém? Diz assim, irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 11, no versículo 1 ao 3, assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, da sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com ungêntulo, e que tinha enxugado os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Amém? Irmãos, aqui nessa noite, o pastor Uziel me falou de jejum, e eu falo para os irmãos o seguinte, que em todos os jejuns que os irmãos fazem aqui, eu acompanho todos eles, todos, irmãos, exceto esse agora que os irmãos estão, segura aí, irmão, que eu não estou acompanhando, mas em janeiro os irmãos fizeram jejum aqui, eu acompanhei. Se os irmãos entrassem lá no meu blog e no meu Facebook e acompanhar que eu estava fazendo 21 dias de jejum. Até o presidente da empresa um dia me parou e falou: Rildo, como que é esse jejum que você está fazendo 21 dias? Eu expliquei para ele, já entreguei até a receita para ele, é assim que você faz jejum, né? Então é o seguinte, pela divulgação que nós fizemos também pelo nosso Face, fizemos 21 dias, e eu sei que é bênção, né? Eu sei que é vitória. E aqui nós reparamos uma situação, irmãos, eu confesso para os irmãos que eu não vou me atentar muito a isso, porque Deus, quando eu estava falando com Deus à tarde, e Deus me deu essa mensagem para nós pensarmos um pouquinho aqui nessa noite, para que possamos meditar um pouquinho nessa palavra, e entender um pouquinho o que Deus quer falar conosco nessa passagem. Eu tenho certeza que os irmãos e as irmãs que têm acesso à Bíblia já leu essa passagem. E já ouviu algumas mensagens de alguns pregadores falar sobre o milagre que Deus fez na vida de Lázaro. Lázaro chegou a falecer, chegou a morrer, e Deus ressuscitar ele depois, mesmo ele não cheirando bem, Deus ressuscitou Lázaro. Mas o que eu quero atentar nessa noite, irmãos, não é somente nesse milagre que Deus fez através na vida de Lázaro. Não é isso que eu quero me atentar nessa noite. Eu quero que os irmãos percebam e os irmãos atentem nessa passagem, que existe mais uma pessoa nessa passagem que está em oculto e que não aparece para nós. Existe mais um personagem que está aí dizendo nesses 3 versículos que eu li, e não aparece para nós esse personagem. Perceba que às vezes existe alguém trabalhando por trás de nós, ou alguém fazendo alguma coisa por nós, e nós não percebemos. Pastor Hildo, quem que aparece aqui? Aparece uma pessoa, que eu não sei o nome, eu não sei se ele é um homem ou se ele é uma mulher, que é uma mensageira ou um mensageiro que aparece aqui. Perceba que no versículo 3 diz assim, ó: manda-lhe, pois, suas irmãs dizer: o Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Aparece o nome do mensageiro aqui, irmãos? Não aparece aqui uma pessoa, um mensageiro, a quem Marta e Maria mandou chamar. Quem que Marta Maria pediu, que foi ao encontro de Jesus Cristo, avisar pela enfermidade, por aquilo que Lázaro estava passando. Perceba que esse mensageiro não está ali, não aparece o nome dele, mas aparece uma pessoa que foi até Jesus Cristo levar uma mensagem, levar um recado para Jesus Cristo, que Lázaro estava enfermo, e que Lázaro estava passando por uma enfermidade, que Lázaro estava passando por um problema. E aqui já começa, irmãos, um problema que às vezes nós fazemos em nossas vidas. Qual que é o problema que nós vemos de vez em quando, pastor Hildo? Às vezes, irmãos, nós não queremos vir à igreja. Às vezes nós não queremos adorar ao Senhor. E aí nós mandamos o quê, irmãos? Uma mensagem. Às vezes mandamos uma mensagem para o pastor Uziel ou para algum obreiro aqui da igreja. Manda através do WhatsApp, do Facebook, seja qual for, do Twitter. Manda uma mensagem. Meu querido, mas às vezes, minha querida, a mensagem não chega da mesma forma que nós mandamos. Perceba que é o seguinte,
que comunicação não é aquilo que eu estou falando, mas é aquilo que você está entendendo. E às vezes quando nós mandamos uma mensagem, essa mensagem não chega da mesma forma clara que você mandou aquela mensagem. Quando você manda uma mensagem para alguém, nem sempre ocorre da mesma forma que você está dizendo essa mensagem. Perceba o seguinte, que o mensageiro mandou da mesma forma, ou chegou essa mensagem, que da mesma forma que Marta e Maria mandou chegar até Jesus Cristo. Mas também perceba que Marta e Maria não sabiam da gravidade da enfermidade que Lázaro estava enfrentando. Ela não sabia, ela não tinha um diagnóstico médico para saber qual era o grau de enfermidade que Lázaro estava vivendo. Então aquela mensagem chegou para Jesus Cristo assim: olha, o seu amigo, aquele que você ama, aquele que você tem intimidade, ele está passando por uma enfermidade. Meu querido e minha querida, se você precisa de algo da parte de Deus, não mande mensagem, venha você mesmo falar com Cristo, venha você mesmo falar com Ele, porque Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir aquilo que você quer pedir para Ele. Perceba, irmãos, que ela não sabia a gravidade que era tão clara. Agora, pastor Hildo, para mim saber que uma pessoa está sentindo, eu tenho que saber claramente o que a pessoa está vivendo. Para mim saber o que a pessoa está se passando na vida dela, eu tenho que saber claramente o que está passando na vida dela. Meu querido, hoje aqui nessa noite, nesse auditório que eu estou vendo aqui, eu não sei o que está passando na sua mente, eu não sei o que está passando dentro do seu coração, eu não sei o que está passando dentro do seu psique, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Espírito Santo de Deus, Ele conhece, e Ele sabe o que você veio buscar da parte de Deus nessa noite. Xaramanto dibidi carabadaface rabadahabi arabacai. Então a primeira coisa que nós aprendemos nessa passagem é o seguinte: muitas das vezes o que eu tenho para resolver, o que eu tenho que chegar até Jesus Cristo, eu tenho que parar, irmãos, de mandar mensageiro. Eu tenho que parar de mandar recado para Jesus. Muitas das vezes nós somos especialistas em mandar recado. Olha, eu vou mandar um recado, olha, você vai para a igreja hoje? Eu vou. Então você ore por mim lá, meu irmão, por gentileza. Olha, eu estou com uma gravidade muito séria na minha saúde, na minha família. Peça para que o pastor ore por mim, ore por lá. Mas a pessoa que traz o recado não é clara no recado que chega até ela. Então a primeira coisa que eu aprendo é o seguinte: se eu preciso algo de Jesus Cristo, eu não vou mandar mais mensageiro. Se eu preciso algo de Deus, eu vou até Jesus Cristo falar com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos essa oportunidade de chamar Ele de papai, de chamar Ele de amor, de ter essa intimidade com Ele. Se eu estivesse falando aqui, talvez para um público muçulmano, era uma aberração eu falar que Deus é papai, que Deus é maravilhoso. Mas não, eu estou falando para um público que acredita em Jesus Cristo e do amor e do carinho que Ele tem com cada um de nós. E se Ele tem esse carinho, esse amor conosco, então eu posso ter essa intimidade de chamar Ele de papai, de ter esse afeto, essa ligação a Ele. Eu tenho essa oportunidade de ter essa ligação com Deus, porque eu tenho essa intimidade com Ele através do Espírito Santo que Ele deixou para mim e para você. E aí nós percebemos o seguinte, irmãos: quando nós mandamos um recado é diferente de uma solicitação. Um recado ele é diferente a uma requisição. Há uma diferença muito grande. Um recado, irmãos, eu posso me deixar um recado, acabou. Agora, quando eu faço uma solicitação, uma requisição, ela tem que ser completa. Vou deixar aqui um exemplo para os irmãos. Quando você vai numa loja adquirir um bem, você tem que colocar lá um código no produto, uma descrição, o preço que ele custa, a forma que ele é a prazo, se ele é à vista, da forma que você está pagando ele. É a mesma coisa com o recado, irmãos? Não, está sendo mais específico naquilo que você está pedindo. Olha bem, o mensageiro já foi levar uma mensagem que já estava errada. Marta e Maria já olhou para Lázaro, viu Lázaro com um pouquinho de febre, viu que ele estava ruim, estava de cama por alguns dias. Talvez Lázaro era um homem bem ativo, era um homem super dinâmico, e de repente ele estava quieto na cama.
E aí ela foi lá, mandou um mensageiro e não mandou sequer uma solicitação específica do que estava acontecendo com Lázaro. Só falou que ele estava enfermo, que ele estava passando por um momento de enfermidade. Preste bem atenção, irmãos. Jesus Cristo sabia o que estava acontecendo com ele, mas ela poderia ter sido mais específico. Então, o segundo ensinamento é o seguinte: temos que parar de mandar recado para Jesus Cristo, mas mandar solicitações, mandar requisição daquilo que Ele quer trabalhar em nossa vida por completo. Não pode ser, irmãos, pela metade. Não pode. Sabe por quê, irmãos? Uma certa ocasião, aqui no Espírito Santo, eu estava trabalhando numa empresa. Não vou fazer propaganda dela, Júnior, infelizmente, né? E aí, irmãos, uma colaboradora me procurou um dia desesperada. Ela já estava com os seus mais ou menos 40 a 44 anos de idade, mais ou menos. E falou assim: olha, Hilda, eu estou angustiada. Mas por que você está angustiado? Porque eu quero casar. Meu irmão, você quer não ter problema? Quem aqui não quer ter problema? Não quer ter problema, não case, meu irmão. Não, eu quero ter problema, então case. Né? Quer ter um problema maior, meu irmão? Quer ter um problema maior, minha irmã? Vocês são solteiros aqui, quer ter um problema maior ainda? Case com o pastor. Que aí o problema vai aumentar mais um pouquinho. É ou não é, pastor Dani? Aumenta um pouquinho o fardo, mas é bênção, irmão. Mas não é fácil, não. Amém? A Márcia não deu nem glória a Deus, meu irmão, não sei porquê. Preste bem atenção, e ela queria casar. Eu falei: tá bom, você quer casar? Quero casar, mas eu falei: você já pediu para Deus? Já pedi para Deus várias vezes. Várias vezes eu já pedi para Deus. Várias vezes. Eu falei com Deus. Falei: mas de que forma você falou com Deus? Eu estava num restaurante junto com ela. Ela falou assim: não, eu quero casar com uma pessoa. Mas como que Deus não sabe a forma que é o seu marido? Eu falei: qual é a altura que você quer esse rapaz? Peguei um papel lá do restaurante. Que altura você quer? Ela era baixinha, meu irmão. Falou: então eu quero a mesma estatura que a minha. Eu falei: que mais você quer? Ele: eu quero uma pessoa fiel a Deus. Falei: ó, o que é fiel a Deus? Não, eu quero um obreiro da casa do Senhor. Eu falei: você vai ter um problema, minha filha, mas se é isso que você quer, é assim que eu quero. Então tá bem. E ela não era temente a Deus, irmãos, ela não tinha afinidade com Deus, mas ela falava que falava com Deus. E aí, o que mais você quer? Não, eu quero ele com uma profissão, que ele trabalhe só de segunda a sexta. Eu falei: minha irmã, você está querendo demais, eu já ia, mas tudo bem, vamos lá. Escrevi ali no papel para ela, entreguei o papel para ela. Falei: você crê nesse pedido que você fez para Deus agora? Você crê nessa solicitação que você fez para Deus? Eu creio. Então fecha os olhos aí. Imagine, meu irmão, Deus faz cada loucura na nossa vida, né, irmãos? Jovem, então, não sabe nem o que Deus faz, né, minha irmã? Às vezes você está lá no meio da rapaziada, dos jovens, conversando, aí passa um abençoado lá, né? A paz do Senhor, minha irmã. Aí você faz assim, né, irmão? Paz do Senhor, irmão. Faz a gente passar cada vergonha, faz ou não faz? Né? E aí eu falei: vou orar por você aqui mesmo no restaurante. Meu irmão, comecei a orar por ela, eu vi que as mesas do lado levam para mim, mas eu continuei orando. E geralmente pentecostal, irmão, não tem oração tão baixa, né? É um povo barulhento demais. Beleza, acabou. Meu irmão, deu 6 meses. Ela veio me impressionar, meu irmão. Falou assim: olha, eu pedi lá, mas não aconteceu ainda. Eu falei: calma, minha filha. Você pediu, fez a requisição, né? Vai devagar. Meu irmão, deu 9 meses. Aí eu vi essa mulher feliz, meu irmão. Quando você vê mulher feliz em casa, é bênção. Você quer ver sua mulher feliz, meu irmão? Deixa um bilhetinho lá na porta da geladeira e fala que ela é linda, que ela é maravilhosa. Mesmo que ela não acorda tão bonita e tão maravilhosa, meu irmão. Mas deixa o bilhetinho lá para você ver só o que acontece. É uma bênção, não é, Júnior? Vai depositando, meu irmão. Vai depositando. Você sabe, irmãos, que antes de eu vir para cá, nós fechamos um grupo de casados lá. E nós entregamos uma pílula abençoada, tinha que ministrar lá, irmãos. Só que lá, irmãos, é muito frio. Você imagine uma dessas lá que o casal tinha que tomar banho junto. Os irmãos acabaram com estoque de aquecedor na cidade, irmãos. Tudo para colocar dentro do banheiro. Tudo para não ter problema de pegar resfriado. Então, irmãos, o que aconteceu? Deu 8 meses, veio toda feliz. O que aconteceu? Olha, achei um abençoado. Falei: mas me fala como ele é. Olha, ele é uma bênção, ele é assim. Começou a falar tudo da forma que ela pediu. E ele é presbítero da igreja presbiteriana. E eu tenho a certeza que esse é de Deus. Está casado, irmão, já fazem 5 anos com esse abençoado.
Sabe por quê, meu querido? Sabe por quê, minha querida? Porque ela não mandou recado, ela mandou uma requisição, uma solicitação por completo, para que Deus pudesse trabalhar na vida dela. Deus sabe qual é a sua enfermidade nessa noite. Deus sabe o que você precisa para que Ele opere na sua vida, mas Ele quer ouvir aquilo que nós temos com Ele, qual é a intimidade que nós temos com Ele. Falando em intimidade, você sabe por quê, irmãos? Marta e Maria mandou um recado simples para Jesus Cristo. É que às vezes nós acostumamos a andar com Jesus Cristo. Perceba bem, atenção. Irmãos, você vai receber uma visita na sua casa. O que você faz? Prepara o melhor lençol, irmãos. Prepara tudo de melhor. Você explica para a visita onde fica a cozinha, onde fica o banheiro, onde fica tudo. Não é verdade? Irmãos, o café da manhã parece um café da manhã de um hotel. A criançada fica até feliz. Aleluias. Tomara que essa visita fique o ano todo aqui em casa. Aleluias. Perceba, irmãos, que o pai e a mãe nem chamam a atenção do filho. Chama ele de bênção. Bênção, não faz isso, meu filho. Perceba isso. Você muda, porque tem uma visita em casa. Então você prepara o melhor para a visita. Não prepara ou não prepara, irmãos? Prepara. A não ser, irmãos, que nem eu, que venho na casa da minha cunhada aqui, eu estou uma semana. Aí já não é mais visita, irmãos. Aí já é prova mesmo. Aí já é luta. É todo dia ela ora, vai embora logo, abençoado. Mas o que acontece? Jesus Cristo, irmãos, vou falar por que ela estava acostumada com Jesus Cristo. Jesus Cristo gostava muito em Jerusalém. Aí ele passava em Betânia. Chegava em Betânia, ele ficava com Marta e com Maria. Ficava hospedado na casa de Marta e Maria. Ou seja, irmãos, perceba que quando ele chegava, uma queria ouvir a palavra, a outra queria fazer os afazeres do lar. Já não estava mais tendo aquela intimidade, querer ouvir aquilo que Deus queria falar com ela. Às vezes nós acostumamos, irmãos, e perdemos essa intimidade com Deus. Nós perdemos esse relacionamento com Deus, porque nós estamos mal acostumados. Nós viemos para um culto como esse, porque eu queria vir no culto, porque eu queria passear. Não, irmãos, você veio aqui hoje, porque você veio adorar a Deus. Você veio aqui hoje, porque você quer ver Deus falar contigo nessa noite. Não fique acostumado. Meu irmão, você sabe por que às vezes é difícil a gente contemplar às vezes uma unção, um avivamento na nossa igreja? Porque nós vamos para o culto a passeio. Eu vou lá no culto porque eu quero ver a roupa daquela irmã. A minha roupa é nova. Olha que sapato bonito que eu comprei. Meu irmão, nós temos que vir no culto para adorar a Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina que Deus busca os verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade. Xaramanto de carabadabi arabacai. Sabe por que nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo nas igrejas? Porque as pessoas não vêm buscar a Deus realmente com propósito. Eu vou sair daqui hoje porque eu sei que... Vou sair da minha casa, vou para a igreja hoje, porque eu sei que Deus vai falar comigo, independente de quem esteja lá. Independente de ser uma criança que vai estar louvando, ser um adulto. Independente seja o pastor A, o pastor B, o pastor C, não importa. Não importa, porque eu quero aprender algo da parte de Deus. Aí Marta e Maria já estavam acostumadas. Meu irmão, presta atenção, ela estava hospedando os reis dos reis. Ela hospedava o Filho de Deus. Irmãos, ela hospedava aquele que tinha curado leprosos, aquele que tinha operado sinais e maravilhas. Ela sabia disso. Ela sabia da autoridade que estava dentro de Deus. Irmão, sabe o que é interessante? Que às vezes nós acostumamos, é um grande erro nosso. A Bíblia nos fala, irmãos, lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 8 ao 9, que uma certa ocasião, um dos discípulos de Jesus Cristo, cujo nome era Filipe, e falou assim: Jesus, mostra-nos o Pai, que é o bastante. Me mostra onde está o Pai, que para mim está bom só mostrar o Pai. Jesus, meu irmão, olhou para esse camarada e falou assim: Filipe, quanto tempo que eu estou contigo, meu camarada? Quanto tempo você está caminhando comigo? Quanto tempo você está vendo os milagres que eu estou fazendo?
Quanto tempo, Felipe, eu estou caminhando com você e deixando ensinamento? Você pergunta para mim onde está o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Meu irmão, sabe o que está faltando? Eu e você ter intimidade com Deus. Bem é verdade, meu querido, que às vezes falta um pouco da fé. Bem é verdade, irmãos, que às vezes falta a gente um pouquinho mais de compromisso na obra de Deus. O pastor Uziel está fazendo 21 dias com toda a igreja aqui, de você jejuar, de você consagrar. Bem é verdade que jejum, irmãos, é eu me abster de alguma coisa, ou parar de me alimentar de algum alimento, ou parar de Facebook, seja qual for aquele compromisso que eu tenho com Deus, em abrir mão do período de jejum. Mas sabe qual é o melhor jejum que temos que fazer, irmãos? Além desse, sabe qual que é, irmãos? Eu fazer jejum de mim mesmo. Eu fazer jejum da minha carne. Nós estamos numa época agora, irmãos, que a carne está simplesmente pulando, saltando para fora. Irmãos, é natural hoje você pegar, ver numa reportagem de televisão, mulheres buscando corpos perfeitos. Não estou dizendo aqui que não tem que praticar atividade física, não estou falando isso, irmãos. Se os irmãos encontraram comigo toda semana, eu estou ali na Praia da Costa fazendo caminhada. Não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que o desejo da carne, para isso está muito grande. Irmãos, você assiste hoje um programa ou uma televisão, uma propaganda que você assiste hoje. Está lá uma mulher trocando uma fralda de uma criança. Não mostra nem a criança, mas mostra o corpo da mulher. Perceba isso. Nós temos hoje jejum disso. O desejo da carne está maior do que o desejo do Espírito. Me dá outro exemplo, pastor Rio. Meu irmão, quer ver que coisa terrível a gente não faz jejum de nós mesmos? Me dá um exemplo, pastor. Vou dar um exemplo para os irmãos. Meu irmão, eu vejo a irmã na igreja, ou eu vejo o irmão na igreja. Tem irmão fofoqueiro também, não é só irmão não, viu, meu irmão? E homem quando fofoca é pior do que a mulher, meu irmão. Só o sangue do cordeiro. Aí, a irmã falou que é verdade, deixa Deus que te usa, né, minha irmã? Amém. O que acontece? Vê o irmão, diz assim, irmão, minha semana foi uma bênção, realmente eu orei bastante, Deus falou comigo, eu li essa passagem da Escritura, olha como Deus falou comigo, vem todo contente. Não, você viu aquela história daquele irmão? Misericórdia. Se eu fosse o pastor Uziel, expulsava da igreja. Se eu fosse o pastor, tinha tirado daqui. Meu irmão, tem que fazer jejum disso. Nós temos que tirar isso da nossa vida. É por isso que Felipe estava com a sua visão, irmãos, completamente cega. Porque ele já estava andando com Jesus Cristo, não mais com intimidade. Vamos andar do lado. Meu irmão, Jesus Cristo quer que você não acostuma com os milagres que Ele quer fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque não existe uma metodologia para o milagre. Deus tem métodos diferentes para cada milagre, para operação em cada vida, em cada lar, em cada momento é diferente. Me dá um exemplo, pastor Rio. Jesus Cristo já curou, irmão, cego, só em colocar a mão e curar. Mas outro, Ele cuspiu lá na terra, jogou uma lama no olho do cara. Pensa que nojo, irmão. Você já imaginou já? Você só olha isso no lado do milagre, mas olha pelo lado, digamos assim, pela forma lógica do negócio. Cuspir, imagine eu aqui nessa noite, irmão, pegando uma terrinha, cuspindo e jogando no seu olho. Você já imaginou? Meu irmão, que coisa nojenta. E falou assim, vai lá lavar o rosto agora, meu querido. Quando ele lavou o rosto, o que ele fez? Enxergou. Percebeu que o milagre foi diferente, irmãos? Percebeu ou não? Percebeu, irmãos, que quando Jesus Cristo foi ressuscitar Lázaro, foi de um jeito. Falou, tira a pedra daí, tira a pedra, porque ele vai sair daí e vai sair andando. Quando ele foi ressuscitar Talita, foi diferente. Percebeu a diferença? Quando ele foi de encontro com Jairo, o milagre foi outro. Com a filha de Jairo não foi o mesmo milagre que ele fez com Lázaro na hora de ressuscitar. Então não existe um método específico para Jesus Cristo curar. Existe sim, Ele cura, Ele opera, Ele trabalha, mas não tem uma metodologia igual. O importante é que Ele nesta noite quer fazer milagre. Ele quer fazer milagre.
Aramanto de carabadafás, aramanto rabadahab. Sabe o que acontece, irmãos? É que nós nos comunicamos muito mal com Jesus Cristo. Como assim, pastor Hilton? Irmãos, nós que somos, por exemplo, conhecemos a Cristo, somos cristãos em Cristo Jesus, nós falamos assim: como estão as coisas, meu irmão? Está na prova. E é do mesmo jeitinho que a gente fala com Jesus Cristo: estou na prova. Jesus Cristo quer falar com você, meu irmão, e você não entende que ele quer falar com você. Ó, a água está aqui na canela. Você fala: Jesus, a água está na canela. Mas o que está na canela? A água. Mas o que está funcionando essa água na canela? Jesus, tu sabe que eu tenho. Aí a água, irmão, está no joelho. Jesus, a água está no joelho. Mas você não foi específico no que foi a água, foi no joelho. A água já está aqui, irmãos, perto do peito já. Jesus, a água está no peito. E você não fala para Jesus a forma que está a água no peito. A água, irmão, chegou já aqui, ó. Já chegou aqui a água. Jesus, a água já está no queixo, Jesus. Mas aí Jesus fala: mas o que está no queixo, meu filho? Por que está no queixo? Me dá um exemplo, pastor Hilton. Os irmãos chegou aqui, alguns irmãos joelharam. Jesus Cristo, abençoa esse culto, abençoa a palavra, amém. Não foi assim? Irmãos, está de joelho? Jesus, abençoa hoje, fale comigo, Jesus. Mas já começa a falar comigo aqui agora, nesse exato momento, Deus. Eu quero ouvir a sua voz. E fica no silêncio, meu irmão, porque Ele vai falar contigo. Oração, irmãos, não sobe, mas ela também desce para falar com você. O problema é que aí você não é específico. Ou você chegou aqui no culto e falou assim: Deus, eu quero ser curada, eu quero ser curado de tal coisa, Senhor. Você não especificou para Ele. Só falou que a água está aqui. É quando está morrendo afogado, você grita: Jesus, eu estou morrendo afogado. Aí para não morrer afogado, dá uma ajudidinha. Vou tirar um pouquinho só, tá? Você não falou o que era. Então, está morrendo afogado? Não vai morrer mais. Ele dá uma levantadinha e chega até aqui. Aí o milagre não é completo, sabe por quê? Porque você não foi específico no seu milagre. Aí você riu. Eu tenho que falar assim com Jesus? Você tem, meu irmão, que falar assim com Jesus. Você tem que ser específico com Jesus Cristo. Nós temos que parar, irmãos, e fazer pedidinho para Jesus Cristo. Às vezes nós queremos fazer troca com Jesus. Porque é muito mais fácil eu crer naquilo que eu enxergo, naquilo que eu vejo. Se o pastor Uziel faz uma campanha aqui, meu irmão, que os irmãos que vierem aqui toda quinta-feira, vai ter um apartamento lá com frente da praia. Ah, vai ser uma benção, vai ser cobertura ainda, meus irmãos. Aleluias! E digo mais, irmãos, o IPVA vai estar pago. O IPVA não, o IPTU. Labadabasube, já começa até a dar já língua estranha. Irmão, mas você vai ter que comprar um copo de água que custa R$100. Os irmãos cobram 100 copos de água com R$100. Acha que é o copo de água? Não é o copo de água não, meu irmão. É a intimidade que eu e você tem com Deus. É aquilo que nós falamos com Ele. É aquilo que nós somos específicos com Ele. Irmãos, nós estamos aqui 21 dias de jejum com Deus. Muito bem. Talvez chegue a pastor Zé, eu estou com uma fome danada. Nossa, não estou conseguindo comer mais nada, pastor. Está prova. Aí o pastor Zé, não, eu vou orar por você, mas pastor Zé, não se orar por mim, eu quero falar de uma irmãzinha. Adiantou o jejum, irmão? Adiantou? Não, o jejum tem que ser, irmão, por completo. Abstinência de alguma coisa que você quer, que você tanto gosta de fazer, você abre mão daquilo para a glória de Deus, mas também seja espiritual a sua vida. Que a sua vida possa ser espiritual para caminhar com Cristo. Que a sua vida não pode ser igual de Marta e de Maria. Ficar acostumado com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ó, já está ali no fogão, ali em tal lugar. Já está ali o pão, pode pegar lá, Jesus. Ó, Jesus, a água está ali, ó, pode pegar lá. Não tem mais intimidade, irmãos. A hora que Jesus vai falar conosco, nós temos que ter intimidade com Ele. Não podemos fazer com algumas coisas que algumas pessoas fazem. Sabe o que é? Bem assim, eu vou colocar Jesus Cristo na parede. Irmão, eu imagino o tamanho dessa parede, meu querido. Eu imagino o tamanho da parede, você colocar Jesus na parede. Meu irmão, quando nós estamos no estreito, eu falo para minha esposa assim, ó, amor, me dá uns 5 minutinhos, 1 hora, que eu vou entrar no quarto, eu preciso ter um particular com o nosso Deus. Eu preciso saber realmente o que Ele quer na minha vida, quais são os propósitos que Ele tem na minha vida. Ó, amor, o negócio está apertado, eu preciso tomar uma decisão. Nós precisamos tomar essa decisão.
Irmãos, de todas as lições, o Casados para Sempre, eu ministrei isso mais ou menos, acho que 2 dias numa igreja atrás, Deus me fez relembrar agora. Tem uma lição chamada Uma Só Carne. Existe algo muito forte nessa lição que se fala poderosamente comigo. Nessa lição fala alguma coisa assim, quem conhece a lição sabe o que eu estou falando. Que existe, irmãos, 3 fases na nossa vida como crente. 3 momentos. O primeiro momento é o seguinte, irmãos. É aquele momento que nós só nos alimentamos. Ah, manda que eu quero ver. Olha, manda. Ah, tá uma bênção. Ah, olha, pastor, vai ter aqui um culto de oração. Vai ter uma hora de oração. Estou lá, estou junto. Olha, vai ter um culto de palavra que vai ser uma vitória. Estou junto, pastor. Que mais você vai fazer? Precisa dar uma pintada aqui na igreja. Estou junto, pastor. É um momento que é só se alimentar, irmãos. Manda, 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 manda. Segundo momento, segunda estação, digamos assim, que a lição fala conosco. É o momento que nós começamos a selecionar um pouco mais o alimento. Ah, eu quero escolher um pouquinho mais o alimento. Opa, hoje eu não quero picanha, quero um alimento mais light e tal. Começa a selecionar, mas ainda está se alimentando. Aí vem a terceira fase, que é a pior fase, irmãos, e a mais preocupante. Sabe qual que é? A fase que você começa a falar assim: já estou enojado do cristianismo. Aquele pastor não está pregando mais como antigamente. Aquele pastor não está no mesmo jeito. Aquela igreja, meu irmão, está uma frieza total. Está uma frieza. Ah, não vou lá, não vou mudar de igreja. Lá tem um pastor melhor. E esse mesmo irmão suga tudo que você tem. Tira todas as proteínas que você tem. E ele vai embora. E deixa você, irmãos, como se fosse um zumbi. Suga tudo de você. Essa é a fase mais perigosa. Mas tem receita para essa fase, pastor? Tem sim. Você durante as 2 fases, você se alimentou. O porém, irmãos, que na terceira fase, eu tenho que preparar a terra, eu tenho que semear na terra, eu tenho que colher para me alimentar e levar alimento também para os outros. Sabe por quê? Porque durante 2 momentos em minha vida, eu me alimentei. Então eu tenho agora como semear na vida do meu irmão, eu tenho como semear na vida da minha irmã, eu tenho como abençoar a vida do meu irmão, eu tenho como abençoar a vida da minha irmã. Então Deus te usou aqui hoje, nessa noite, meu irmão. Deus quer te usar aqui nessa noite, minha irmã, para você abençoar essa pessoa que está do teu lado. Permita que Deus use a sua vida. Vire para essa pessoa do teu lado, diga para ela assim: eu te abençoo em nome de Jesus. Repita de novo: eu te abençoo em nome de Jesus. Deixa eu pôr aqui, senão vai cair. Ô varão, você vai ser abençoado por causa disso aí, viu? Você vai ter um carro 0. Não é profecia não, meu irmão, estou na bistec mesmo, tá? Não falei assim de Deus, mas a Bíblia fala que nossas palavras são proféticas, né, meu irmão? Você recebe, qual carro que você quer ter? Novo. Aí, ó, você viu? Não sabe fazer pedido para Deus? Falando, meu irmão. Perdeu a oportunidade. Perceberam? Você quer ter um carro 0. Mas quem não quer ter outro, não? Ai, perdeu a benção, meu irmão. A irmãzinha falou: por que Deus não fez assim comigo, né? É, meus irmãos. Meus queridos, preste bem atenção. O que Deus está querendo de nós nesse exato momento que nós estamos caminhando com Ele? Deus quer ver, irmãos, um povo avivado, cheio de graça e cheio de autoridade de Deus. Sabe o que está acontecendo, irmão? Nós estamos vendo muito do passado. Nós vivemos assim, olha, na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, teve um grande avivamento. Meu Deus, como foi glorioso o avivamento. Eu não estava nem lá, irmãos. Mas até hoje os teólogos falam do avivamento da Rua Azusa. Mas sabe o que Deus está falando comigo, com você nessa noite? Que o avivamento pode acontecer aqui na igreja do avivamento, aqui em Vila Velha. O que falta, pastor? Eu não sair, não ficar acostumado, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais da presença de Deus. É você não ficar acostumado, meu irmão. E às vezes você acostuma com aquilo. Às vezes os seus hábitos são os mesmos. Às vezes falta um pouquinho mais de intimidade com Deus e nós não estamos tendo isso.
Meu irmão, Deus está querendo e requerendo de mim e de você que nós tenhamos essa plena e essa intimidade com Ele. Deus quer que nós se comunicamos com Ele da forma que nós deveremos se comunicar. Deus quer entender o que nós precisamos. Às vezes nós achamos, irmãos, que Jesus Cristo esqueceu de nós. Esquecemos às vezes. Meu irmão, perseverança é o grande segredo. Mas, pastor Hildo, eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força para clamar. Aí eu tenho uma resposta para você, meu irmão. A Bíblia fala bem claro para mim e para você, que mesmo que por gemidos inexprimíveis, Ele ouve as nossas súplicas. Sabe o que é isso, meu irmão? Gemido. A Bíblia nos fala que você gemendo, Deus vai ouvir a sua súplica lá na glória e vai atender o que você está precisando. Ele vai entender claramente o que você está precisando para que Ele opere na sua vida. Mas às vezes não. Para que eu vou gemer? Você pode gemer porque Ele vai ouvir o seu gemido. E tomando parte dessa palavra, eu queria convidar a igreja a se colocar-se em pé em nome de Jesus Cristo. Gostaria, irmãos, de até falar mais para esse lindo auditório, mas foi até aqui que o Senhor deu para nós. Porque é nesse ponto que o Senhor quer falar comigo e com você. Pergunte para essa pessoa do teu lado, mas olhando dentro do olho dela, meu irmão. Olha dentro do olho dela aí, ó. Você vê que ela vai rir? Pode ver que ela vai rir. Diga assim: o que é que você está precisando de Deus? Agora você vai responder para ela assim, ó: então faça hoje uma solicitação, uma requisição completa para Deus. Nabanto debi de carabadafaz, xarabadacai. Remanto nibi de carabadafaz, e subi de carabadafaz, arabacai. Você quer hoje, meu querido, mandar uma requisição completa, ou você quer mandar um recadinho para Deus? Pastor Hildo, passei o ano de 2014 mandando apenas recadinho para o Senhor. Passei o ano de 2014, talvez em 2013, 2012, só mandando recadinho para Deus. Eu me recordo, irmãos, que quando eu e a Márcia tirava os nossos momentos para falar com Deus, e a gente pedia para Deus um menino, não pedimos uma menina. E ela está grávida do quê, irmãos? De um menino. Sabe o que é isso, meu querido? É milagre de Deus. Sabe o que é isso, minha querida? É a operação de milagre em nossa vida quando nós fazemos pedido específico para Deus. Durante esses 21 dias, meu querido, você tem mandado recadinho para Deus? Ou você tem feito pedido específico para Ele? Eu não quero que os irmãos aqui também criem completamente um lado espiritual disso. Porque às vezes nós somos assim, irmãos, espiritualistas. Eu vou fazer tudo, agora eu pedi. Não, irmãos. Tem coisa que nós nem precisamos pedir para Deus. Me dá um exemplo, pastor Hildo. Pastor Hildo, eu quero tanto evangelizar. Meu irmão, você nem pedir isso para Deus, não? O que a Bíblia fala para nós? Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu preciso pedir isso para Deus, meu irmão? Não preciso. Senhor, eu quero ser salvo. Você já é salvo se você aceitou a Jesus Cristo de corpo, alma e espírito.
Mas talvez você falou assim: Senhor, eu quero nessa noite que o Senhor salva aquele meu filho, aquela minha filha que ainda não se chegou ao Senhor. Ele vai ouvir o seu clamor se você fazer pedido específico do que Ele tem que fazer na sua vida. Eu costumo testemunhar, irmãos, um testemunho de uma irmã lá de São Paulo. E eu conheci essa irmã. Penso numa mulher temente a Deus, irmãos. E ela residia em uma favela lá em São Paulo. E seu marido era um traficante lá da favela. E fazia ela levar o tráfico lá para o centro da favela, dentro de uma Bíblia. Sabe o que ela fazia, irmãos? Ela levava. Só que quando ela voltava para casa, o seu marido deitado, dormindo, ela falava assim com Deus: Deus, eu quero que o Senhor salve o meu marido, tire ele das drogas. Senhor, eu quero que o Senhor tire ele dos vícios, Senhor. E ela completava a oração dela. Falava: Deus, que ele seja um pastor da sua casa, da sua obra. Eu me recordo que quando eu ia na casa dela fazer campanha de oração, eu via o marido dela, pastor de uma igreja. Ele já era pastor mesmo. Ela tinha uns 3 filhos, todos eles batizados com o Espírito Santo de Deus, e entregando profecia e uma bênção na presença de Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Ela não pedia simplesmente para ele sair da droga, mas também que ele fosse um homem que levasse o Evangelho, que levasse a palavra de Deus, e que fosse o ministro da palavra do Senhor. Ela pedia com clareza o que Deus tinha que trabalhar na vida dela. Ela falava: dessa forma que eu quero, Deus, não é desse jeito. Eu quero ver Ele na sua presença, usado pelo Senhor. E pensa num homem, meu irmão, que prega a palavra com grande autoridade. E na mesma favela onde ele traficava, hoje tem uma igreja levantada e salvando vidas, salvando almas que estão perdidas. Jesus Cristo ia para Jerusalém, mas primeiro passava em Betânia, porque ele gostava de ficar perto de Maria e de Lázaro. Jesus Cristo todos os dias passa na minha casa, na sua casa, porque Ele quer ver coisas acontecer em nossas vidas, irmãos. Essa semana agora, eu estava indo para Campo Grande, e aí Deus passou um filme na minha cabeça quando eu passei, pastor Zé, em frente àquela igreja onde nós congregamos. Irmãos, eu nunca falei tanta língua estranha na presença de Deus como eu falei aquele dia. Foi essa semana agora. Eu falava: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor tem poder, como o Senhor opera, Pai, como o Senhor sabe transformar e trabalhar em nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Eu me recordei no dia que eu entrei naquela igreja e eu vi o pastor Uziel e a pastora Daiane me dando um abraço. E antes do culto ele falou assim: olha, quando acabar o culto nós vamos jantar junto. Irmãos, todos os dias Deus dá oportunidade para nós falar com Ele e ter intimidade com Ele. Nós somos um Brasil, um país abençoado por Deus. Nós temos a oportunidade de ler essa palavra, de dormir com essa palavra, de buscar ao Senhor, de orar a Ele. E nós estamos perdendo essa oportunidade, estamos ficando acostumados.
Mas Deus quer que nós, eu e você, despertamos para os milagres que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus quer que nós despertamos para ver realmente Vila Velha, o Brasil, o Espírito Santo salvo na presença dEle. Eu não estou falando aqui, irmãos, de placa de igreja. Eu estou falando de um Cristo que salva, liberta, que cura e que opera quando nós nos achegamos a Ele. E com a permissão do pastor Uziel, da pastora Daiane, do pastor Nírio, da sua esposa, eu quero orar pela tua vida hoje, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida hoje, minha irmã, que veio hoje aqui nessa noite e quer receber alguma coisa específica de Deus. Mas para isso, faça um ato de fé. Vem aqui à frente que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Até quando os irmãos vão louvando, vem aqui à frente, em nome de Jesus.